E aconteceu num sábado. Essa é uma palavra de fé para você no dia de hoje. A palavra de Deus nos diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 12, a partir do versículo 9, olha o que diz aqui. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Olha que palavra interessante, nós vamos ler mais um pouquinho daqui a pouco. Nós estamos num dia de sábado, o último dia da semana. Sábado é o último dia da semana. Só que o sábado semanal significa repouso. Olha só. Quando Deus criou o mundo, fez o mundo, ele trabalhou e diz que no sétimo dia ele descansou. Amanhã é domingo, primeiro dia da semana. Então nós estamos no último dia da semana. É o dia de repouso, da cessação de trabalho. Era o sétimo dia da semana, separado pela lei de Moisés como dia de descanso do trabalho normal. Para quê? Para repouso pessoal e para adoração. Mas olha só, aqui nós encontramos Jesus, que veio, ele veio cumprindo a lei, né? Ele cumpria a lei, só que Jesus, ele não parou nisso aí. Independente de ser um dia de sábado, o importante ali era o milagre, era o abençoar. E aqui é interessante que o versículo 9 diz: e partindo dali chegou à sinagoga deles. Sabe por quê? Porque Jesus, quando a gente começa no primeiro versículo do capítulo 12, diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus se incomodaram por isso. E aí Jesus sai dali e vai para a sinagoga deles, dos próprios fariseus. E interessante que Jesus, quando ele chega ali, ele observa. Jesus era observador. Jesus, ele via a necessidade das pessoas. E ali naquele dia, exatamente num dia de sábado. Aí a gente vai dizer assim: poxa vida, Jesus podia fazer esse milagre em qualquer outro dia. Por que o dia de sábado? E quantas vezes nós resolvemos fazer coisas em dias que as pessoas dizem assim: nossa, podia ter esperado outro dia, não fazer agora. Mas o momento de Deus operar milagres é o momento certo. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, Ele está sempre no momento certo, na hora certa, para fazer os milagres. E Jesus estava ali naquele dia, e era um dia de sábado. Era um dia onde era tido pela lei de Moisés que não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia isso, não podia aquilo. Ótimo. Só que Jesus chega ali e tem uma pessoa com uma das mãos mirrada. Não tinha movimento, era presa, né? E o que é que ele faz? Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e eles, para acusarem Jesus, interessante que são eles que chamam mais a atenção. Querem aproveitar aquilo ali para escandalizar, para acusar Jesus de alguma coisa errada. E eles não entenderam que eles foram usados como canal de bênção na vida daquele homem. Porque aí Jesus pergunta assim, ó: qual dentre vós será, qual
Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, você não vai salvar? Pois é, esse aí vale muito mais do que uma ovelha. E aí, olha o que Jesus faz. Versículo de número 13. Então disse aquele homem, aí Jesus vai dizer para aquele homem, estende a mão. E ele a estendeu. O homem viu ali a sua oportunidade. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Bastou Jesus falar para aquele homem, estende a sua mão, estende essa mão aí. Que está doente, que está mirrada, que não tem movimento, não tem serventia. E esse homem coloca a sua fé em ação. O dia deixou de ser sábado? Não. Todos os dias são abençoados por Deus. Todos os dias é dia de milagre do Senhor na nossa vida. E aquele homem aproveita aquela oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus dá para você. Não perca a oportunidade que o Senhor está dando para a sua vida nesse dia. Hoje é sábado. Que dia lindo que nós estamos. O dia de sábado, dia de adorar a Deus, dia de trabalhar, dia de descansar, dia de passear, mas acima de tudo, dia de entender que nós somos abençoados por Deus e todo dia é dia de milagre. E hoje não é diferente. Hoje é um dia de milagre também para as nossas vidas. E aí diz, e ele a estendeu e ficou como a outra, ficou perfeita. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Só que Jesus sabia que aquele não era o momento. Aí olha o versículo 15, Jesus sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente e ele curou a todos. E era um dia de sábado. Essa é uma palavra de fé, uma palavra para dizer a você que hoje é um dia de sábado, é o último dia da semana. Então, finalize essa semana adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor e se alimentando com essa palavra de fé. Eu tenho certeza que Deus tem muitos milagres para realizar na minha vida e na sua vida também. Deus continue te abençoando. Nós lemos São Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 9. Jesus é o mesmo, ele continua fazendo milagres. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também, porque todos os dias pertencem ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração e até um próximo encontro nesse Palavra de Fé. Deus te abençoe.